Iniciando mais uma live. Depois quero saber quem que tá acompanhando por aqui. Mas a nossa ideia na live de hoje é falar sobre transformações através da neuroarquitetura. E para isso nós teremos duas super convidadas aqui conosco, além de mim e da Pri, que daqui a pouco também já estará aqui. Então, se você tá na sua hora de almoço, aproveita, come tranquilo, porque o bate-papo hoje vai ser muito gostoso. E eu tô vendo aqui que já tem bastante gente entrando. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Que delícia ter vocês aqui. A Pri também já tá entrando. Vamos só aguardar. Já tô vendo aqui, inclusive, que uma das nossas convidadas também já está aqui. Oi, Pri! Oiê, tudo bom, gente? Olá, Gabi. Ai, esses almoços com transformação é uma delícia, né? Não é? Com muita inspiração. Ai, tô louca para ouvir as histórias de hoje, pessoas que a gente já conhece, que a gente tem muito carinho e que, nossa, coração vibra quando a gente vê as trajetórias, né, Gabi? E o quanto está, sim, acontecendo na prática, neste momento, a transformação com muitas pessoas através da neuroarquitetura, ou melhor, neurociência aplicada à arquitetura. É isso mesmo. Eu tô vendo que tem bastante gente entrando, bastante gente dando bom dia. Bom dia, inclusive aqui do Uruguai. Gente, acho que vale, antes até da gente começar esse bate-papo que vai ser mais que especial, quero saber, né? Nesse finalzinho de janeiro e por todo fevereiro, eu e a Pri, nós fizemos várias lives. Ó, tem até uma Solange Sartori aqui, minha parede. Ah, que legal. Fizemos uma sequência de muitas lives justamente para trazer o tema da transformação, né? Dentro aí dos nossos anos aí no caminho, né, do estudo da neurociência aplicada à arquitetura, transformações aconteceram em nós, em mim, na Pri, a gente contou isso em outras lives e aconteceram com várias outras pessoas que estão compartilhando desse caminho conosco, né, os nossos super alunos. E a gente viu o quanto é relevante falar sobre isso, né? Porque a gente pode ter aí pessoas que às vezes estão um pouco perdidas, um pouco desanimadas, sem motivação dentro do seu trabalho, dos seus projetos, das suas ações. E a gente precisa falar sobre isso porque existe um caminho, né? A gente pode sim se conectar em valores e em essência para o nosso trabalho. Então, fazendo essa introdução, queria saber de quem está entrando aqui conosco, quem acompanhou alguma dessas lives. Nós já fizemos outros encontros também com convidadas super especiais. Então conta aqui pra gente se vocês já estiveram conosco nesses encontros. Quero saber também quem está aqui pela primeira vez. Sempre tem, né, Pri? Pessoal Ai, por que favor. é a primeira vez que de repente está nos ouvindo, nem nos conhece. Quero saber. Conta aí pra nós, gente. Ou se você já participou de alguma live nossa, ou se você é novo por aqui. Como a Gabi bem falou, a gente decidiu esse ano trazer mais esse tema da transformação. A gente tem visto já nos nossos alunos, mas a gente também entende a partir da nossa metodologia, então a NeuroArc, Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura, e a gente desenvolveu então uma metodologia própria nossa para compartilhar conteúdos sobre neurociência e arquitetura, que é a popular neuroarquitetura, né? Então, a gente, a partir de muitos estudos, a partir das nossas vivências, da nossa experiência com o assunto, a partir do que a gente vê acontecer nos outros, a gente entende que não tem como, né, Gabi? O primeiro passo precisa ser uma transformação interna, para daí sim a gente entender o que de fato é isso, como que de fato a gente pode se tornar sensível ao ambiente ao nosso redor. Porque não adianta eu viver talvez num piloto automático ou viver sem saber de fato qual é o meu propósito, né? Quais são os meus valores. Gente, não tem como encaixar esse impacto do ambiente numa pessoa que talvez não está vivendo no momento presente. Então, é por isso que a gente sempre diz que precisa começar de dentro, né? A gente precisa começar com a gente. E quando a gente traz essas histórias
para inspirar vocês, de pessoas que se transformaram internamente, que hoje têm muita facilidade para aplicar o assunto da neurociência e arquitetura no seu dia a dia profissional. Eu acho que serve como inspiração, como incentivo para quem está aí no processo de transformação, que quer utilizar esse tema também para se diferenciar no mercado, obviamente, mas quer mais que isso, né? Quer utilizar o tema de fato com profundidade para se transformar também. É isso mesmo. E eu tô vendo aqui, Pri, muita gente nova, muita gente aqui pela Ah, coisa primeira boa! vez. Então, já quero de cara dar as boas-vindas, sejam bem-vindos. Esperamos aí que vocês aproveitem o bate-papo de hoje, que ele promete bastante. Mas antes até da gente iniciar, para você que está pela primeira vez, né? O que é a NeuroArc Academy? Então, foi a nossa academia, a Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura, foi fundada por mim, Gabi Sartori, eu sou arquiteta, e pela Pri, que também é arquiteta. Muito por uma busca pessoal nossa, né? E entender ali como que a gente poderia fazer o nosso trabalho de uma forma diferente, né? Então, fazer projetos de uma forma diferente, realmente com a preocupação no bem-estar, na saúde do usuário daqueles espaços para os quais nós estávamos projetando. Então, numa busca muito grande, a gente se deparou aí no assunto da neurociência aplicada à arquitetura, se apaixonou pelo tema e resolveu realmente se dedicar, mergulhar no estudo e, inclusive, depois de estudar, resolvemos trazer esse assunto para o Brasil, né? Então, a NeuroArc Academy, ela é pioneira em tratar do tema da neurociência aplicada à arquitetura. Nós fomos a primeira academia que desenvolveu, inclusive, um evento dedicado a falar sobre o tema, que foi o primeiro NeuroArc Day que aconteceu lá em 2019. E desde então, desde a sua fundação, a gente tem uma preocupação muito grande em trazer esse tema para o nosso país com responsabilidade, com multidisciplinaridade, porque vocês vão entender que a NeuroArc também é trazer outros profissionais de outras áreas, como psicologia, como neurociência, e inclusive também outras culturas, né? A gente também gosta de trazer muitos profissionais internacionais que estão pesquisando e desenvolvendo sobre o assunto no mundo. Então, nós temos essa preocupação, nós temos essa responsabilidade com vocês. E aí, a partir de 2019, desde a nossa primeira ação, que foi o NeuroArc Day, todas as pessoas que nos acompanharam, seja nos nossos eventos, nos cursos, a gente vê uma transformação maravilhosa que está acontecendo com elas. E a ideia para o bate-papo de hoje é justamente esse, né? É que a gente possa receber duas convidadas mais que especiais para falar sobre o que mudou na vida delas, o que mudou no escritório delas, como que mudou também a prática ali com o seu cliente, no briefing, no desenvolvimento do projeto, na execução da obra, enfim. Porque a gente sabe, né? A transformação interna, ela reverbera, ela transforma também o externo, tá tudo conectado. Então, foi só uma introdução pequena que eu quis fazer, contando um pouquinho da nossa história. Acho que eu me estendi, né, Pri? Gabi, vou até linkar o que tu falou agora. Eu anotei aqui que a Lucinha escreveu, para não esquecer. Ela escreveu assim: transformar é um processo que acontece em aplicar. E é exatamente esse o ponto, Lucinha. E é um processo que acontece ao aplicar o assunto, então, a trazer para a prática a neurociência e a arquitetura. E é uma transformação que acontece nos nossos clientes, mas que também precisa acontecer na gente. Então, é por isso que a partir desse ano a gente está falando muito em transformação e em estilo de vida. Uma coisa é você... li um artigo lá que diz que a cor tal pode incentivar um comportamento, sei lá, de relaxamento. E daí é eu ir lá no ambiente e ver a cor e ver se eu relaxo a partir disso. Agora, outra coisa é desenvolver um estilo de vida, um hábito mesmo, que vai nos tornar mais sensível a ponto de que eu nem preciso mais ficar olhando para aquela cor. Aquela cor tá ali, ela vai me impactar, porque eu estou presente naquele ambiente. Então, é desenvolver isso para o nosso dia a dia. Então, a gente tem que se transformar para ter essa sensibilidade, entende? Então, a gente vem muito nesse propósito, e a Gabi comentou das nossas duas convidadas que vêm aí, a gente já vai chamar logo elas, mas elas são alunas da NeuroArc, são alunas que estudaram na formação continuada, que têm uma bagagem teórica gigante, mas que a gente vê hoje que são pessoas que estão
aplicando, estão trazendo isso para o seu estilo de vida e se modificando a partir disso, se tornando mais sensível. E é isso que a gente quer que cada vez mais pessoas passem por essa transformação. A gente está remodelando a NeuroArc, a nossa academia, para que a gente não tenha só lá né, o papelzinho que nem a gente fala, né, Gabi? O papelzinho na parede com a teoria ou com o certificado. Não, gente, o que adianta só isso se a gente não desenvolver essa transformação? Então, é por isso que a gente está fazendo essas lives. Primeiro começamos contando as nossas histórias e agora trazendo essas nossas convidadas. Eu vi que alguém tinha perguntado se a gente está aqui no YouTube também. A gente não está neste momento ao vivo no YouTube, mas nós temos um canal sim no YouTube, onde tem muito conteúdo lá também. E essas lives estão sendo salvas e também estão subindo no YouTube. Então, nos sigam pelo YouTube também, porque ali a gente coloca muito conteúdo. Ah, é isso mesmo. E, ó, até a Lucinha colocou aqui, né? Uma busca. Olha, bastante gente entrando. Gente, que delícia! Fiquem muito à vontade. E daí, Pri, você acha que a gente já pode, então, chamar a nossa primeira convidada? Eu acho que já pode, gente. Se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas que talvez estejam nesse processo de transformação, aqui embaixo tem um aviãozinho, você pode clicar ali e manda para mais pessoas essa live, ou põe coraçãozinho aí para a gente ver que está fazendo sentido. Essa é a forma que a gente, né? A gente fala muito em humanizar as coisas. Então a gente adora ter lives com muita interação. Tragam suas perguntas, seus comentários, e através do coraçãozinho é uma forma que a gente vê. Ó, agora tem um monte de gente, eu acho, botando coraçãozinho, é uma forma que a gente vê que está fazendo sentido, né? Ai, já Oi, estou menina! convidada! Que lindo, obrigada. Estou feliz de estar aqui com vocês. Ai, Fabi, nós que estamos, então seja muito bem-vinda. Você já sabe que a nossa ideia de hoje é que a gente faça realmente um bate-papo muito gostoso. Fabi, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, né? Em aqui expor um pouquinho da sua vida, expor um pouquinho da sua transformação. Isso significa muito pra gente. Então, primeiro de tudo, gratidão por estar aqui. E eu acho que para a gente começar, né? Gostaria que você se apresentasse aqui para o nosso público, né? Então, contar um pouquinho, Fabi, da onde você é, qual é a especialidade do seu escritório, como de repente você veio a descobrir a neurociência aplicada à arquitetura, para depois a gente seguir no nosso bate-papo sobre transformação. Ai, Bem-vinda! perfeito. Muito obrigada, meninas. A alegria é minha, o prazer também. Então, eu sou Fabiola Xavier, sou formada desde 2000. Tive um intervalo na minha carreira de 15 anos. Então, trabalhei um pouco, fiquei 15 anos parada e há 2 anos retomei, juntamente com os meus estudos com vocês, né, com a NeuroArc. Uhum. Aqui no escritório a gente trabalha, eu acho que assim, a arquitetura, ela é um desafio sempre. Então, eu sempre digo aqui, não no residencial, comercial, corporativo, eu acho que o arquiteto está aqui para ajudar da forma como o cliente precisar. Então, eu não gosto muito de me nichar, né? Por isso, né? Nesse sentido. Então, eu conheci a NeuroArc através de uma amiga arquiteta que foi na palestra de vocês no Sul, a primeira, né? Primeiro encontro. Que legal! E aí ela me apresentou, olha, tem umas meninas. Eu falei, deixa eu dar uma olhada nisso. E aí eu entrei no Instagram de vocês e aí eu percebi uma conexão, assim, com o que eu gosto, né? Eu vi sentido naquilo. E aí teve o segundo encontro, eu falei, eu vou nesse negócio. E fui em São Paulo e aí todas as aulas faziam sentido para mim, todas as palestras, né? De todos os professores que ali estavam faziam sentido. Então eu resolvi ingressar, né, no curso, comecei com o básico, né, primeiramente, e aí eu fui me apaixonando por cada aula que eu assistia, eu ficava muito, muito empolgada e apaixonada por tudo. Tô dando uma olhada aqui para mim não esquecer das coisas, tá? Tem uma colinha. Isso. E aí eu passei a entender o meu propósito mesmo, meu propósito na minha profissão. Eu comecei a entender porque eu acredito que assim a gente se forma e não é, eu acho que cada um tem que dar o máximo de si e não é fazer mais do mesmo e estar ali naquele automático, né? Então
isso eu comecei a juntar as coisas. Eu falei, gente, esse é meu propósito. Até então não tinha virado essa chavinha que vocês falam tanto, mas eu já estava começando a entender. Não sabia como, achei talvez que fosse difícil, mas eu comecei a entender que era o caminho. E continuei, só continuo e comecei a mudar meu briefing. Aí o briefing, na verdade, quando eu fazia o briefing, a primeira contato com o cliente, eu não queria falar, ele quer tal quarto com suíte, isso eu já sei, né? Lógico que tem umas alterações entre um e outro, mas eu queria conversar com o cliente outras coisas, né? E aí eu começava, daqui a pouco eu estava falando do que a pessoa está deprimida ou não, sabe? Então a conversa ia para esse lado. E aí eu comecei a entender que estava tudo bem ir para esse lado e que era muito importante. E como tirar proveito disso tudo? Para que depois eu conseguisse, através do meu trabalho, colaborar com a melhora de vida do cliente. Até me arrepia, porque é muito bonito isso, a gente poder tá ali para levar um pouco de leveza para a vida das pessoas, né? Da forma como a gente consegue, como a gente pode, através do nosso trabalho, né? Então, isso, gente, é lindo, isso é encontrar um propósito de vida, sabe? De ajudar e as pessoas da forma como que a gente pode. Enfim, Nossa. eu fico emocionada, então, eu acho que é a nossa responsabilidade humana, né? A nossa responsabilidade enquanto arquiteta, enfim. E aí eu vou falar um pouquinho sobre academia, dizer para as pessoas que vocês são pessoas, aí mistura um pouco, né? Mas eu vou falar um pouco da academia, que é uma academia muito séria. Vocês estão sempre muito preocupados em trazer profissionais que tenham excelência no assunto. Eu percebo que vocês não medem esforços para buscar, para se conectar, e não tem barreiras que impedem vocês de buscar os melhores profissionais, isso é muito perceptível. E buscam cientistas, e buscam professores, e vão lá no exterior. Isso, gente, é um presente. É um presente para quem pode aproveitar. Me considero, assim, uma pessoa privilegiada de poder estar aqui. E vocês são, eu acho isso uma generosidade da parte de vocês, né? E também vejo como responsabilidade humana também, que vocês encaram dessa forma, né? Então, gente, e aí o conteúdo é perfeito, a plataforma tá lá cheia de coisa, tem todo. A gente chega a não dar conta. E sem contar das pessoas maravilhosas que vocês duas são, sabe? São muito simpáticas, estão sempre ali dispostas a ajudar, né? Então, estão sempre, assim, responsáveis, amáveis. Enfim, e é isso. E eu pretendo Amada. conseguir pegar tudo isso que vocês têm de bom, todo esse grande conteúdo, e aplicar com os meus clientes e trazer essa arquitetura aqui para minha cidade e para onde eu puder levar. Ai, Fabi do céu, tô aqui emocionada com a tua fala. Tu nos deu um presente nesse momento, de verdade, de ouvir tudo isso, que era era para contar um pouquinho a tua transformação e Gabi e Fabi, né, sai falando coisas que nos tocam tanto. Então, nada disso é combinado, tá, gente? Quem tá aqui parece assim, ah, não, chamamos a Fabi. Não é isso. De Fabi, forma alguma. Eu acho assim, que a minha transformação, principalmente nesse momento de recomeço profissional, né? Eu estou recomeçando a minha carreira, então ela está muito linkada e graças a Deus está indo junto. Então é uma coisa que eu venho, como é que você vem com 20 anos de formada, se colocar no mercado, que já está andando, e você vai ali, de repente, competir com pessoas, competir no sentido comercialmente falando, né? Com pessoas que já estão ali instaladas na profissão e de uma forma comum,
né? Então, não, isso é um grande diferencial. Mas eu até fico meio assim, pensando nas pessoas que às vezes falam, ah, é neuroarquitetura, vou aplicar a biofilia. Eu falo, gente, espera, cadê a base? Né? Porque eu vejo tanto que é sério. Então, essa transformação, né, para mim, na minha vida pessoal também, que é um momento muito especial na minha vida, de transformação na minha vida, tá tudo junto. Então, não tem como eu falar da minha transformação profissional sem mencionar a NeuroArc Academy e, consecutivamente, vocês duas e toda a equipe. Parabéns, meninos. Muito obrigada. Nossa, eu anotei Desculpa vários falar. pontos aqui. Não, é muito legal tudo que tu trouxe, Fabi. Eu quero também que a Gabi traga os insights dela enquanto estava falando, mas eu acho que tu fechou brilhantemente também, trazendo a questão da responsabilidade, né? E isso, a Fabi que nos conhece, ó, há tempo, né? Sabe o quanto... E tu deve ter visto isso, né, Fabi? O quanto que o tema neuroarquitetura acabou que se popularizou muito, né? Em função, principalmente esse último ano que a gente viu com a pandemia. E eu acho que tu trouxe um ponto bem importante, assim, de entender que as coisas têm profundidade e precisam ter, né? São assuntos muito sérios, a gente está falando de ser humano, gente. Então, desde quando a Fabi mencionou ali, que hoje ela refez o briefing dela e pergunta coisas além do funcional, que entra realmente na pessoa, tudo isso exige e precisa ter um método muito responsável para se fazer isso, né, Fabi? Porque a gente começa a entrar na vida, na intimidade da pessoa, na saúde da pessoa, em questões muito delicadas. E a gente tem que ter muita responsabilidade de, primeiro, entender qual o nosso lugar enquanto profissionais da área da arquitetura, do design de interiores, né, da decoração. Então, assim, a gente não é um psicólogo e a gente nem um neurocientista, a gente não precisa ser, eu acho que esse é o ponto, a gente não precisa ser, a gente pode trabalhar de forma multidisciplinar e ter bases, ao menos do mínimo que a gente tem que saber para poder dialogar e ter muita responsabilidade sobre o assunto, né? Mas entender qual que é o nosso papel. Talvez é um cuidado na hora de falar de uma forma mais empática ou de fazer alguma pergunta que vai acolher, né, Fabi? Que vai dar o conforto. Sim. Que vai talvez deixar a pessoa mais aberta para falar coisas que normalmente ela não falaria. Ou ela vai dizer, puxa, que legal essa arquiteta, né? Que ela tá querendo saber um pouquinho mais de mim para fazer um projeto para mim, mais personalizado, que vai além daí das questões de ego e de estética que a gente fala, né? A gente entra com mais profundidade para fazer um ambiente que realmente seja humano, que realmente seja a cara daquela pessoa, ou daquela família, ou daquela organização, enfim. Então, eu acho que você trouxe tantos pontos preciosos, né, Gabi, que dá para falar muito. Quero ouvir, vou tentar ler aqui o que o pessoal está escrevendo, se quiser comentar um pouquinho, Gabi. Não, eu assim, né? Eu já fiquei pasma, porque pô, a Fabi já veio, eu falei que ela já começou a falar da NeuroArc, daí eu já me emociono, porque, Fabi, quando você traz todos esses pontos, né, do que a NeuroArc hoje representa para você e de como hoje foi possível essa transformação através da NeuroArc, só reforça de que todo o nosso esforço, todo o nosso empenho, toda a nossa dedicação, ela está reverberando, né? E que, na verdade, é o que a gente fala. A partir do momento que a gente se modifica, a gente consegue fazer com que isso se externalize. E ver isso concretizado no mundo através da NeuroArc, para mim e para a Pri, é o nosso maior propósito, né? É o nosso maior objetivo. Então, saber que isso está chegando em vocês e de que essa transformação está podendo acontecer através de nós é maravilhoso. Eu me emociono e daí quem me conhece sabe que eu sou manteiga derretida mesmo, enfim. Mas eu não vou entrar nesse ponto. Eu quero, na verdade, falar de você. Porque eu não sabia, Fabi, que você chegou na NeuroArc num momento ali de retomada de carreira, né? De retomada enfim, vida. Depois de 20 anos, né, de formada, numa pausa longa na carreira, vai ser a sua retomada. E eu acho isso muito lindo e muito corajoso da sua parte, né? De não só abraçar uma retomada, mas abraçar uma área
teoricamente nova, né? Que a gente sabe que não é, que tem ali estudos que vêm desde a psicologia ambiental e arquitetos que já pensavam de uma forma holística, de uma forma conectada já há muitos e muitos séculos, mas é muito bonito de ver isso. E eu queria até entender, né? Poxa, porque daí talvez olhar quem era a Fabi antes mesmo até da parada, e ver quem é a Fabi hoje e o que ela entrega, eu gostaria só que você fizesse esse balanço, assim, se dá para ser feito, né? Eu, por exemplo, quando eu vejo quem era a Gabi de antes e quem é a Gabi de hoje, não existe Gabi de antes. A Gabi de antes já era outra pessoa. Por Mas eu aí. queria saber um pouquinho de você, Fabi, assim, se você consegue fazer esse balanço. Olha, só para contextualizar, eu reiniciei tanto a minha vida profissional como a pessoal. Eu encerrei, assim, um casamento de 30 anos, então começou uma nova vida, a retomada da profissão, então um novo escritório, então tudo isso, né? Então, a Fabi de antes é muito diferente, assim, lógico que eu acho que essa vontade de ousar e de sempre tá pensando o que tem de melhor para oferecer, vem de sempre. Mas eu acho que também com a NeuroArc, vocês me ajudaram a ter um olhar, vamos por um olhar embasado, quando vocês apresentam um artigo, a Pri é mais técnica nesse sentido, eu sou mais como a Gabi, mais emocional. Então, para mim, eu tenho uma certa dificuldade com o artigo, mas eu quero dizer que hoje eu sempre tive a vontade, eu fiz pós-graduação, estou sempre fazendo alguma coisa para aprender, e inventando e criando coisas. Porém, eu tinha vontade de fazer meu mestrado, talvez, quem sabe, um doutorado, que é uma área que eu gosto muito, mas eu nunca sabia o caminho. Então, com vocês e com a Pri sempre mostrando, gente, é possível, né? Então, hoje eu me vejo já prestes a fazer um mestrado, porque pelo incentivo de vocês e por vocês mostrarem o caminho, entendeu? Então, hoje eu me vejo mais madura nesse sentido. Então, isso é coisa de uma transformação de 1 ano e meio, sabe? Então, vocês me incentivaram muito a montar o meu painel, né, que foi apresentado no último NeuroArc. E aí eu vi realmente como que é um conteúdo muito importante, muito bacana. Ele pode virar realmente um estudo de pesquisa, né? Então, a me valorizar, a valorizar o meu trabalho. Então, é muita coisa linkada. A estrutura é muito maior, né? Então, não é superficial. Então, eu fico extremamente preocupada quando vejo pessoas falando de coisas superficiais, né? Então, hoje, mais ainda do que antes, eu me vejo mais madura e mais responsável nesse sentido, sabendo como usar de forma responsável, sabendo o caminho. E agradeço muito vocês, meninas. Parabéns. Que lindo, Fabi, ó, até a Débora tá colocando aqui, ó, me sinto que ela tá se sentindo muito representada por essa fala. Não sei se ela tá Ai, que passando por um bom. momento similar, mas a ideia, inclusive, né, gente, da gente trazer esses bate-papos é justamente isso, que aconteça essa conexão, né? Em identificação, aonde que eu tô na jornada, como que eu. E, poxa, ver a história da Fabi, o reinventar, né? Quem é Fabi Xavier? Ela se reinventou, se reposicionando, mudando o olhar, mudando o propósito daquele ofício que ela tinha, né? Já consolidado há 20 anos. Então, parabéns, Fabi, que lindo. Obrigada, meninos. E Ai, eu muito acho, né, Fabi, você trouxe um ponto que até amanhã, na aula magna, quem estiver conosco amanhã à noite, a gente vai falar um pouquinho mais. A Fabi tocou em vários momentos na palavra propósito, né? Isso é algo que talvez para muitos a gente sabe que é uma busca. Às vezes tem gente que passa pela vida sem realmente entender qual é o seu propósito, e acontece. E a gente não está dizendo que todo mundo é obrigado a saber qual é o seu propósito, mas quando a gente começa a fazer algo
que naturalmente nos alimenta, nos motiva, nos revigora, quando isso se torna também algo positivo para outras pessoas, faz o bem para outras pessoas, né? E a gente vê que tem um mundo aí que precisa disso. Naturalmente, a gente começa a seguir um caminho que parece que as coisas vão se abrindo, né? Parece que aquelas nuvenzinhas que antes nos deixavam cega de enxergar oportunidades, parece que as oportunidades começam a surgir. As pessoas certas parece que começam a acontecer. Parece que o universo vai te dando pistas de que vai, é esse caminho. E talvez a gente passe pela jornada, e também amanhã a gente vai falar muito sobre isso, sobre as nossas jornadas ao longo da vida. Talvez a gente passe por uma jornada num momento, mas depois a gente pode se abrir para uma nova jornada, para depois se abrir para um novo ciclo, e assim é a vida. A vida é um eterno tornar-se, né? Já tem aquela frase que diz, muito melhor do que o resultado final é o caminho, e precisa ser assim, precisa ser o caminho, precisa ser o processo, a gente precisa curtir isso, precisa ser leve, precisa ser gostoso. Então, a gente vê na tua fala, Fabi, o quanto tu representa já tudo isso, né? O quanto realmente, lá na tua essência, tu tá seguindo o teu caminho, né? O teu propósito nesse momento. E talvez daqui a pouco vai ter um novo ciclo na tua vida e tá tudo certo. Então, nossa, gratidão imensa por te abrir aqui, contar um pouquinho mais da tua história, dividir conosco, com quem está nos assistindo, porque eu acho que, como a Gabi falou, talvez muitas pessoas estão neste momento, nesse processo, né? E ver uma pessoa como você, que passou por tanta coisa e hoje está onde está, é muito inspirador. Eu que agradeço, meninas. Depois você tem que ler esses comentários maravilhosos aqui, Fabi, ó. Várias pessoas se identificando muito com vocês, com você. Ai, eu não consegui ler porque eu tô aqui emocionada e aí eu não consegui ler de ninguém. Depois eu vou. Sabe, pra Olha mim trancou só. aqui os comentários. Então eu vou ler só o da Juliana, que ela falou o seguinte, ó. Acabei meu curso de design na pandemia. Fiquei totalmente sem ânimo de seguir em frente. Mas assistindo essa live, penso em retornar à profissão. Olha lá, você já inspirou um monte de gente a retomar aí. Maravilha! Um monte de gente concordando aqui, agradecendo por você ter falado sobre a sua história, falando sobre inspiração. Aí, ó, tem uma pessoa também que está dizendo aqui, ó, a Fá sempre foi diferenciada, uma sensibilidade e humanidade incrível, mas a serenidade, confiança e força que essa mulher tem e transmite é incrível. E é verdade, eu concordo. Catinha, que linda! Cat, minha amiga de turma, de faculdade, minha melhor amiga. Que legal. Fabi, eu tô muito feliz com a sua fala, mais feliz em saber que tá fazendo sentido para você, que te auxiliou em algum momento nesse seu ponto de virada de chave. A gente sabe o quanto às vezes passar por momentos difíceis na nossa vida é algo desafiador, né? A dor, mas ela nos faz mover para frente, né? Ela faz com que a gente realmente siga o nosso caminho. E eu tô muito feliz de ver aqui, pelo menos um pouquinho desse resultado aqui com você. Parabéns. Obrigada por ter dividido. Eu arrepiei aqui em vários momentos. E vamos seguir, né? Espero que você esteja conosco amanhã na nossa aula magna e... Agendadíssimo! Eva! Vambora! Vambora, tem mais coisa. Obrigadão, Fabi! Obrigada, menina. Pra todo mundo que você inspirou, hein? Muito obrigada. Sucesso sempre para vocês, muita saúde e inspiração, não preciso nem dizer, né? Muito obrigada pela oportunidade, meninas. Obrigada, beijão, Fabi. Beijo. Eu vou chamar então agora a nossa próxima convidada. Fabi, pode deixar que eu faço aqui para retirar. Tá. Deixa eu ver como Deixa eu aproveitar, Gabi. Eu já esqueci aqui. Enquanto a Gabi tá trazendo a nossa próxima convidada, gente, falamos aqui da aula magna. Por favor, se você está aqui e não está inscrito ainda na aula que nós vamos fazer amanhã a partir das 19h30. Eu não sei se a Lorena está aqui conosco, acho que ela estava. Se puder botar o link, nós temos o link na nossa bio também. Quando encerrar a live, entra ali, te inscreve e se prepare, gente, para sentir um pouquinho do que é essa transformação que a gente está falando. Essa aula magna, só para vocês entenderem, ela vai dar o início
do NeuroArc Experience, que é um programa que a gente está lançando neste ano, completamente inédito, completamente diferente de tudo que você já viu no mercado. Tudo, tudo, tudo. Um programa de 5 semanas de experiências para você se transformar através desse estudo da neurociência aplicada à arquitetura. Então, a gente decidiu, né, Gabi, fazer essa aula aberta para ver para quem faz sentido, para quem quer se conectar dessa forma com o assunto, porque vai ser algo diferente, então, do que a gente vem falando, para daí sim seguir numa jornada aí de experiências e transformação. E já vi que entrou a nossa super próxima convidada, Simone! Coisa boa que você está aqui conosco, seja muito bem-vinda! Obrigada pelo convite. Ô, Simone, que delícia ter você aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Como você viu, a nossa ideia hoje é falar sobre transformação. E eu sei que você tem muitas histórias aí de transformação. Então, seja muito bem-vinda. Para quem está aqui nos ouvindo, queria também, assim como a Fabi fez, que você contasse um pouquinho da sua história, né, a sua área de atuação e como que, de repente, você aí descobriu a neurociência aplicada à arquitetura. Obrigada. Primeiro agradecer a vocês duas por tudo e mandar um beijo para a Fabi, morrendo de saudade dela. Além de tudo, a NeuroArc conectou a gente. Foi muito bom, eu conheci ela no último evento de vocês. Foi muito massa. Bom, a minha história, eu me formei em 2012 como arquiteta. E há 20 anos a gente tem uma empresa de projeto, eu tenho um sócio que é engenheiro civil, e eu trabalhava com engenharia civil na parte de fazer, só executar o CAD, vamos dizer assim, né? O desenho, propriamente dito. Até que eu senti necessidade de fazer arquitetura para agregar na empresa, e comecei a trabalhar efetivamente como arquiteta. E eu percebia que eu trabalhava na área industrial e depois comecei a ir para a área residencial. A área industrial eu fazia coisas tipo vestiários, essas coisas assim, da indústria mesmo, né? E aí fiz cursos de interiores e comecei a trabalhar em interiores. Só que eu comecei a notar que meus trabalhos tinham muitas alterações, muito retrabalho, e eu comecei a falar, gente, o que está acontecendo que eu não estou chegando no cliente, eu não estou conseguindo, né, captar o que ele quer, e eu sentia essa lacuna. E foi em 2019 que, diante de inúmeras dúvidas que eu tinha, né, eu pensava em sensibilidade, pensava em um monte de coisa, mas como conectar essas coisas dentro da minha profissão? E aí eu conheci a NeuroArc Academy no final de 2019. E eu falei, é isso, né? Agora eu encontrei o pulo do gato. E comecei a estudar com vocês e aí a fazer uma análise de como eu trabalhava, né? Tá, onde que eu não tô chegando? E aí eu levei uns 2 anos fazendo toda essa análise até chegar num processo para mim. E realmente eu fui buscar em mim o que colocar nesse processo, como fazer isso, né? E foi um processo assim que eu precisei realmente me conhecer melhor. Fazer terapia foi uma das coisas que me ajudou muito, né? Até encontrar minha identidade profissional, o que eu queria, esse propósito, né? E hoje, dentro do que eu encontrei em mim, eu tinha muito a música, né? A música, a dança, tudo ligado nesse momento na minha vida. E aí eu comecei a pedir música para os meus clientes, dentro do briefing, que também mudou completamente, né? E a ter um olhar um pouco mais sensível para o meu cliente. E aí isso tudo mudou. Realmente a música transformou todo esse processo, né? E hoje até eu tenho cliente que me procura me conhecendo como arquiteta da música. E isso né, um momento maravilhoso. E então isso mudou completamente o meu processo e o meu olhar. E hoje eu crio os meus projetos ouvindo a música do meu cliente. E dessa música saem várias coisas, como texturas, cores, o desenho do mobiliário propriamente dito, o que eu quero, né, com isso, porque às vezes o cliente nem fala tudo, né, no briefing. E aí a música hoje ela traz para mim esse complemento do briefing. Então, traz muito do que o cliente não me fala.
Às vezes eu vejo um pouco da personalidade dele dentro daquele estilo de música que ele gosta. E isso transformou, assim, completamente o retrabalho, transformou tudo, porque aí isso diminuiu muito. Eu conseguia chegar muito melhor ao meu cliente, a ponto de escutar do cliente, nossa, eu sempre pensei nisso, né? Então, quando eu apresentava o projeto. E isso é muito bom. E o que é engraçado é que, estando junto com vocês, né, com a NeuroArc, a gente nunca para de aprender. E a gente nunca para de querer mais. E aí a gente vai se envolvendo em projetos diferentes, completamente diferentes, e vai vendo cada vez mais você entrando no propósito que você quer para a sua vida. Né? Hoje, por exemplo, eu estou trabalhando com jardins sensoriais. Então, assim, é algo que a gente nem imagina. Eu nunca imaginei lá atrás, né? Estar dentro disso. Né? A gente foi atrás, fiz curso em Portugal de jardins, né? Então, tem sido extremamente transformador desde lá do início que eu conheci vocês até agora, tanto pessoal quanto profissional. Só agradecer. Ô, amada. Sabe, Simone, a gente também, né, já se conhece há tanto tempo e eu lembro. Gente, vocês estão aqui na frente da Simone, se preparem para o futuro dessa mulher aí, para ver ela muito, porque eu me lembro, Simone, lá nas primeiras aulas, quando tu já trouxe a questão da música, né, e o quanto que... E para quem talvez está aqui pela primeira vez, né, que a gente sabe que tem algumas pessoas, a gente logo nos primeiros módulos do curso, a gente fala muito a questão da empatia, se conectar com o cliente. Então, o quanto que através da música tu começou a exercitar ainda mais profundamente empatia, né, Simone? É isso que tu falou, o cliente às vezes não consegue expressar coisas, mas que através da música conseguia entender. Então, isso é um exercício sensacional de empatia e que tu, dentro da tua sensibilidade, conseguiu chegar neste caminho, né? De incorporar isso para o teu processo de projeto e hoje tá aí fazendo belíssimos trabalhos, sendo reconhecida como arquiteta da música, que eu já amei, né? Eu lembro que a gente se encontrou esses tempos, tu me contou isso, eu achei sensacional. Então, eu anotei aqui algumas coisas, vou deixar também a Gabi falar, mas é muito inspirador ver a tua transformação e o teu compromisso com o assunto também, né? Então, assim como a gente falou antes com a Fabi, a responsabilidade que tu tem de falar sobre esse tema, de conectar assim outras áreas, que nem tu falou, né? Que é impressionante como vai se abrindo, é que a gente vai moldando também a nossa forma de ver o mundo. Não sei se tu deve ter percebido isso contigo, que cada coisa que a gente lê diz, nossa, mas isso eu posso conectar com isso. Cada coisa que tu estuda, nossa, mas isso eu posso conectar com isso. Nossa, é por isso que eu falei que cada vez a gente quer mais. É uma coisa que você não fala em nenhum momento. Não, agora aprendi tudo. Beleza, vamos. Não, parece que cada vez e te surge um desafio novo e tá sempre desafiando. E vocês também falaram umas coisas que eu anotei também. Pessoas certas, oportunidades e o universo se abrindo. E é exatamente isso que eu estou sentindo nesse momento. Né? Eu me conectei com duas pessoas extremamente fantásticas na minha vida, e que é a Débora e a Renata, e isso abriu imensas oportunidades. Então, assim, isso está realmente transformando absurdamente. Inclusive, eu levei elas para a NeuroArc porque eu falei, não, vocês têm que conhecer, porque não tem como. Tô arrepiada aqui. Você sabe, Simone, que enquanto você estava falando, me vieram vários insights, mas depois você também dá uma olhada ali no chat, tem bastante gente dizendo o quão incrível é seu método. E o que veio para mim, né? Vocês veem, gente, que quando a gente fala que não existe receita de bolo, não existe mesmo. Porque a conexão entre os assuntos, a forma como você vai visualizar o mundo, ela é sua. Ela faz parte da sua trajetória, da sua essência. Para Simone foi a música. E olha que lindo, né? Ela trazer e conectar todos esses assuntos através da música. A Pri falou que é um lindo exercício de empatia. E eu digo além de empatia, é um exercício de conexão. Ela conseguiu se conectar com o cliente dela através da música. Ah, vai ser assim para todo mundo? Não vai. Esse é o caminho da Simone. Pode ser que ele também sirva para você.
mas dentro da sua visão de mundo, dentro da sua trajetória, dentro do que para você hoje você entende como verdade e como você assimila esses conteúdos, né? Então, eu acho que você trouxe uma questão fundamental, Simone. Dentro da sua trajetória, você falou, né? Você levou 2 anos ali para construir esse novo briefing, para entender quais eram os seus gaps dentro do escritório, por que você estava tendo um monte de retrabalho. E que, na verdade, se você parar para pensar, né, Simone, o seu maior gap ali era justamente essa falta de conexão e de empatia. A partir do momento que você viu qual era o caminho, as coisas fluíram. Que você viu que fazia sentido para você. E é muito lindo de ver, eu me emociono com a sua fala. Mesmo, porque ela traz aqui vários pontos de reflexão que são extremamente importantes. E o que me chamou a atenção para falar aqui agora foi justamente que não existe receita de bolo, porque para cada um vai ser um caminho diferente, porque talvez para mim eu me identifico mais com um tipo de conteúdo do que com outro. E tá tudo bem. O importante em especial é assimilar, entender, fez sentido, modificou alguma coisa dentro de mim, então vamos colocar para fora. Vamos colocar para fora. De que forma que eu posso fazer isso, né? E eu acho que até né? Desculpa, Simone, pode falar, daí depois eu puxo. E é exatamente isso. Atualmente, eu até tenho dado aula a esse respeito de método, né? De processo. Eu criei, vamos dizer assim, para mim, sem a menor intenção de passar para frente. Mas, de repente, as oportunidades, né? As coisas aconteceram. E aí, essa minha metodologia, eu tenho passado adiante. E isso é uma das coisas que eu falo, não é receita de bolo. Mas o que acontece? Acontece o que aconteceu comigo. Em uma das aulas de vocês, eu tive esse insight da música, né? Isso foi lá no módulo 1, 2019, que eu fiz. Então, esse processo, vocês não me disseram isso, mas de alguma maneira isso deu esse insight e eu trouxe a música. Então, talvez, quando eu explico o meu processo, não que a pessoa vá aplicar para ela. E, claro, não funciona para todos os clientes, não é uma receita, né? Nossa, ela descobriu uma mágica. Não, mas talvez sirva de insight para outras pessoas, né? Para que elas descubram, né, o seu. Exato. Inspirar, que eu tenho certeza que você está inspirando todo mundo que está aqui com a gente, porque o seu método é incrível, né? Música é maravilhoso. E eu acho que eu só queria antes complementar, e agora foi excelente que tu trouxe esse ponto, Simone. Eu não tenho dúvidas que tu só conseguiu desenvolver esse teu método hoje porque tu tem uma base, tu te dedicou, tu já tinha pesquisado outras coisas também. Então, a gente não tá falando aqui, né? Não tem uma receita de bolo, então de repente vai me surgir uma ideia do nada, né? A gente precisa construir esse repertório. Tem uma professora nossa, a Sinara Soares, que ela fala muito dos coelhinhos, né? De botando os coelhinhos dentro de uma cartola. Então, tu assiste lá uma aula com um neurocientista, tu diz, meu Deus, não tem nada a ver. O que é isso que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Calma, põe o coelhinho na cartola, põe a aula depois de psicologia ambiental na cartola, põe a aula de vários assuntos diferentes que depois a gente começa a conectar isso e daí sim pode vir essa estrutura que a Simone começou, né, com uma ideia que agora virou um método. Mas não foi do nada que isso aconteceu, é porque ela realmente se dedicou, ela construiu esse repertório. E é por isso que a gente fala, né, os 3 pilares, que são os 3 pilares da NeuroArc. É a humanização, que está diretamente ligada com essa conexão, com essa sensibilidade com o cliente. É a profundidade, a gente tem que ir em níveis mais baixos, isso exige dedicação, exige responsabilidade. E é o sentido, tem que fazer sentido para você, né? De uma maneira personalizada. Para Simone faz sentido a música, talvez para outra pessoa faz sentido os aromas, talvez para outra pessoa vai fazer sentido as formas. E é isso. É assim, não tem, como a Gabi falou, uma receita de bolo. Mas a gente precisa ter uma base para daí conectar esses pontos e daí entender, tá, isso faz sentido para mim, então eu vou seguir por esse caminho, né? Então eu só quis chamar a atenção disso, porque talvez quem tá aqui pela primeira vez acha que saiu do nada. Não saiu do nada, né, Simone? Não. E tem um detalhe, quando faz sentido pra gente, é muito mais fácil a gente mostrar para o cliente o sentido do projeto. Perfeito. Muito. E é muito mais coerente e natural, né? Não é aquela coisa que, eu peguei ali porque tá na modinha o assunto, ou alguém me falou. Eu fiz porque eu tenho gosto. Né?
não é. Não existe isso, né? Ah, eu posso fazer isso também porque eu tenho gosto. Gente, não é só isso. Não é só isso. E olha, a Vânia colocou uma coisa aqui, ó. Por isso que o autoconhecimento é importante. E é exatamente isso. E ela fala mais aqui, ó. Juntou a Simone de antes com a Simone de agora. E daí é a nova Simone. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É muito diferente. A gente vai levando também para os nossos clientes um pouquinho da gente, né? E isso é incrível. São transformações realmente que a gente vai levando e vai deixando um pedacinho da gente em cada lugar. Ai, que lindo. Ai, meu Deus do céu, que demais, Simone. Nossa, obrigada por ter trazido aqui um pouquinho da sua história. Eu acho que vale também, se você quiser finalizar aí, você já inspirou tanta gente, né? Com um incentivo a mais aí para quem de repente chegou, como hoje ali na história da Fabi, né? Chegou aqui pela primeira vez e de repente está passando por um momento de desafio. Qual seria a sua palavra para essa pessoa? Eu acho que o fundamental é a gente se buscar, né? Então, quando a gente se busca primeiro, né? Eu acho que depois as coisas fluem. E isso é fundamental. Começa com você, a Pri sempre fala isso, né? Começa com você que depois o caminho vai. É só a fluidez, né? Deixar fluir. É isso. Ai, Simone, estou emocionada aqui mesmo de te ouvir. Muito obrigada por dividir, né, com as pessoas que estão aqui nos assistindo. A gente que conhece um pouquinho da tua história e é muito lindo ver a tua trajetória, as transformações que vão acontecendo na vida. Conta com a gente sempre. Estamos juntos aí para seguir nessa jornada de transformações. Muito, muito, muito obrigada por dividir conosco hoje. Eu que agradeço a vocês esse convite e todas as vezes as quais eu fui em busca de vocês. Vocês realmente ajudaram muito essa transformação. Tem muito de vocês nesse meu processo, muito. Vocês nem imaginam quanto. Teve uma vez que eu disse isso, acho que foi para a Gabi. Vocês não imaginam quanto tem de vocês no meu processo. E é só agradecer realmente que vocês são maravilhosas. Oh, amada. Todo mundo aqui parte do mesmo caldo, né, Simone? Estamos todos juntos aqui misturada. Então. E você também faz parte do nosso processo, né? Então, é muito lindo de ver. Muito, muito, muito obrigada. Gente, para quem quer saber um pouquinho mais da Simone, até inclusive a Fabi, se ainda tiver aí, coloca o seu Instagram para quem quiser te seguir. Para quem quiser seguir a Simone, é só clicar nessa flechinha aqui, ó, vai aparecer o perfil dela. Busquem lá, porque essas duas mulheres que estiveram aqui conosco são incríveis mesmo. Gratidão imensa. Obrigada, amada. Grande beijo. Obrigada. Eu vou só. Gabi, essas lives são muito gostosas. Estou aqui com o Não coração. não dá vontade de acabar, né, Pri? Fala a verdade. Acho que a gente tem que fazer mais, né? Live aqui, viu? Não vou fazer mais nada. Aqui, ó, a vida como ela é. Não deu nem tempo de fazer a unha. Eu tô aqui, ó, com a minha mão de um lado feia, de outro. Tá maravilhoso. Mas eu vou continuar aqui fazendo live. Gente, nós estamos numa imersão de conteúdos, de experiências. Vocês se preparem para a aula de amanhã. Eu quero repetir aqui, convocá-los, tá? Porque a gente está preparando um assunto tão especial. A gente vai falar um pouquinho disso, tudo que vocês estão vendo. Viram hoje na Fabi, viram na Simone, mas em especial... Até a Fabi acabou de colocar aqui no chat o Instagram dela, acho que tanto o pessoal como do escritório, só para não deixar passar. E a Simone também colocou o dela. Maravilha, meninas. Obrigada. Sigam as meninas para ver essas transformações, gente. E assim, né? O que a gente quer dividir com vocês amanhã? Já vou dar um spoilerzinho. A gente está preparando uma noite realmente diferente. A gente vai falar assim de conteúdo, a gente vai, né? Porque afinal a profundidade ela é necessária. Então a gente vai mostrar muito para vocês o que é a nossa visão da NeuroArc em relação ao tema da neurociência aplicada à arquitetura, o que de fato é isso, o que são mitos que estão aparecendo aí, até para você ter mais segurança na hora de falar sobre esse assunto e não sair por aí falando bobagem. Claro que a gente tem que ter essa parte teórica e sim nós teremos, mas a gente quer provocar amanhã realmente uma experiência de olhar para dentro,
Assim como teve gente que comentou aí, eu não tô vendo agora os comentários, Gabi, mas eu sei que teve gente que comentou aí de autoconhecimento, a gente bebe de várias fontes, várias. E a Fabi falou uma coisa que eu vou trazer aqui, que ela disse uma hora assim, ela falou assim, tá tudo bem fazer diferente agora arquitetura e design, sabe? Tá tudo bem ser diferente, porque o que acontece? A gente vem ainda de uma formação, as nossas faculdades, se a gente for ver, né, o quadro das disciplinas, é uma faculdade muito técnica, muito enraizada ainda em uma forma de projetar que talvez hoje já não funciona mais tanto. Talvez hoje, principalmente nesse momento que a humanidade está passando por um processo de transformação e de busca por uma humanização, por que não trazer isso para a nossa profissão? Por que não se apresentar como um profissional diferente? E daí, por outro lado, além de tudo isso estar acontecendo, a ciência está se desenvolvendo, gente, e a gente já tem, de fato, evidências científicas que mostram que um ambiente físico pode impactar na saúde das pessoas, pode impactar na motivação delas, no humor. Então, olhem que sensacional o momento que a gente está vivendo hoje. E vamos enxergar isso como uma oportunidade para a gente poder também se transformar genuinamente com isso. E não simplesmente pegar o assunto da neuroarquitetura e sair por aí querendo replicar isso de uma maneira, né, até assim, não tão responsável, né? Mas realmente ser coerente, viver isso. Então, vai ser uma noite muito especial, vai ser o início realmente de uma jornada aí, né, Gabi? Para quem se identificar e quiser seguir conosco, mas a gente quis fazer aberto para que você tenha essa oportunidade de viver na prática um pouquinho esses nossos pilares que a gente tanto falou aqui. E de viver, de experienciar, de sentir, né, gente? Vai ser realmente algo bem diferente de tudo que a gente tem feito, né, nesses últimos anos aí de atuação com a NeuroArq. Cada vez mais a gente entende que a autenticidade também é um dos nossos grandes pilares. E amanhã se preparem que ela também virá com força. Virar com então, força. eu até quero saber aqui, né? Ó, o Pipoca, quem já está inscrito? A Aninha viu, ó, gente, eu peguei o Pipoca, que o Pipoca tava aqui fazendo uma farra no chão. E daí, assim, né? Live com a NeuroArq é isso, é pipoca no colo. E daí, gente, até me perdi aqui no que eu tava falando, mas primeiro eu quero saber de quem está aqui com a gente. Já tá sabendo que vai ter esse encontro amanhã? Quem já tá inscrito? Quem ainda não está inscrito? Quem está inscrito diz aí, acho que a Gabi daí pode ver se tem, ó, espero que tenha bastante gente. Gente, para quem não estava sabendo dessa aula, vai acontecer amanhã, 19h30. Você se inscreve, o link está na nossa bio. A gente está fazendo aberta de forma gratuita. Então aproveita, se inscreve. E por que é importante se inscrever, tá? Você vai entrar daí num grupo de WhatsApp. E é ali que a gente está compartilhando conteúdos. Então, quem já está inscrito já deve ter recebido um material preparatório que a gente enviou, já com o programa do que vai acontecer amanhã, como se preparar para isso. A gente convida que vocês estejam muito abertos, né? E realmente estejam presentes para essa aula ser realmente efetiva. A gente não quer, assim, fazer uma aula que você vai ter ali e depois amanhã eu faço a experiência, ou amanhã eu faço. Não, a gente quer que você viva naquele momento. Para realmente terminar a aula, e a aula tem uma previsão aí, eu acho que de 1h30, mais ou menos, né, Gabi? Então a gente vai até umas 9, 9h30, que você já esteja vibrando de forma diferente, já esteja sentindo de forma diferente esse assunto todo. Pri, tem muita gente aqui que já está aguardando ansiosamente por amanhã, então estou bem feliz que grande parte das pessoas que estão aqui conosco já estão inscritas. E eu acho que nunca é demais falar, gente. Para quem nos acompanhou nas lives anteriores, que Pri abriu a história dela, eu abri a minha história, depois a gente recebeu outras pessoas também maravilhosas como as de hoje, para falar sobre toda essa mudança que aconteceu na vida delas, na nossa vida. Se você está acompanhando essas lives, vocês perceberam que a nossa ideia, em especial, é realmente transformar. Porque a gente sabe que se transformando, a gente também transforma o resto do mundo, né? Mas se por algum acaso você conhece alguém que está passando por esse processo, você viu quanta gente aqui se conectou com a história que a Fabi trouxe, né? Está passando por um momento difícil de vida, de reavaliação, de falta de motivação, de falta de propósito na profissão.
chama essa pessoa para estar com a gente, né? Eu acho que vai fazer diferença, né? Pelo menos o que a gente tem visto é que grande parte desse conteúdo tem feito a diferença. Trazer essas histórias tem inspirado muito as pessoas e vamos caminhar nisso juntas, né? Vamos caminhar nessa transformação juntas. Então, se você conhece alguém que está passando por esse processo, chama essa pessoa para estar com a gente amanhã, que eu tenho certeza que pode ser que seja ali uma faísca, mesmo que seja uma faísquinha pequena, né? Mas que já acenda algo e faça com que ela mude um pouquinho a intenção, a visão de mundo, enfim, né? Acho que vale sempre é bom convidar. Tem bastante gente aqui falando, ó. Inclusive a Yasmin dizendo, eu preciso dessa transformação. Bárbara dizendo, inscrita e Seja ansiosa. conosco. Foi legal, Gabi, que tu falou isso, que nem a Simone falou, né? É rede, gente. É rede. A gente forma uma grande rede. Imagina, quando vocês já ouviram as nossas histórias, né? Eu tava aqui no Sul, Gabi lá em São Paulo. Estávamos sozinha lá procurando, nossa, ai meu Deus, será que esse é o caminho da profissão? O que eu posso fazer de diferente? Gente, no momento que a gente se conecta com outras pessoas que têm valores semelhantes, que estão em processos semelhantes, dá muito mais força, é muito mais rápido. Então, dividam também com outras pessoas que vocês vejam que possam estar passando por esse momento, se unam, sem ego, sem julgamento, mostrando o que o ser humano sabe fazer, que é ser, literalmente ser humano, olhar as outras pessoas também como seres humanos, e se a gente pode ajudar de alguma forma, façam isso, não deixam de fazer. Vamos formar uma grande rede aí de profissionais do setor, quem sabe não elevar, né, o nível de consciência de todo o setor da arquitetura e do design por uma forma mais humana de projetar. Eu acho que esse é o caminho que a gente idealiza junto à NeuroArc e contamos com vocês também para estarem conosco. É isso mesmo. Ó, tem gente perguntando se essa live vai ficar salva, que só conseguiu chegar agora. Essas últimas lives que a gente fez, Virginia, elas ficaram tanto salvas aqui no nosso Instagram, como também subiram para o nosso canal no YouTube. Então, se você ainda não nos segue lá no YouTube, NeuroArc Academy, logo, logo essa live também vai subir por lá. A Vânia dizendo aqui, ó, palavras arrastam algumas pessoas, mas exemplo, acho que arrasta multidões. Ai, nossa, é isso. É isso. E ó, a Adriana perguntando aqui assim, Pri, amanhã é aniversário do meu filho. Vai ficar gravado esse nosso encontro da aula magna? A pergunta que não quer calar. Ai, Adriana! Sabe que a gente deixa muito conteúdo gravado, né? Quem nos conhece sabe, aqui as lives a gente sempre deixa gravado. Mas as aulas, quando a gente faz uma aula como essa, que vai ser amanhã, que é uma aula de experiências, que é para você sentir ali naquele momento, e a rede, a conexão do momento, gente, tudo isso faz uma diferença gigante. Então, assim, a gente sabe que a experiência de quem está ao vivo é completamente diferente da experiência de quem vai assistir a gravação depois. Então, é por isso que a gente dá muito valor para quem está ali ao vivo conosco, a gente vai se entregar para poder, mesmo que virtualmente, conectar um pouquinho da nossa energia. Então, é por isso que essa aula vai acontecer no formato ao vivo, tá? Mas vai ser ali pelo YouTube, então vai ser muito prático de você acessar. Eu não sei exatamente como é que é a tua rotina amanhã, né? Que aniversário a gente sabe como é. Mas, se em algum momento tu conseguir assistir, nem que seja uma partezinha, te convido a assistir. De novo, nem que seja uma partezinha, né, Gabi? Porque eu acho que cada minutinho amanhã vai ser muito especial. Conta, com certeza. Então, gente, amanhã temos um encontro marcado às 7h30 da noite. Se vocês ainda não fizeram a inscrição, o link tá aqui na nossa bio. É só clicar, você vai ser direcionado. Ixi, a minha bateria pifou aqui. Vai ser direcionado para o grupo do WhatsApp e lá toda a comunicação vai ser feita para vocês estarem conosco nesse encontro. E olha, até o Pipoca dizendo aqui, vá lá na aula magna, né, pô? Adorei! Muito bom! Ai, gente, que delícia esse nosso almoço virtual com lives e inspirações. Desejamos aí um ótimo dia para cada um de vocês e nos vemos amanhã, então, né, Gabi? É isso mesmo. Até amanhã. Grande beijo, pessoal. Obrigada por hoje. Obrigada, meninas, por hoje. Beijo!